As ameaças de Verstappen vão se concretizar. O piloto já explicou tudo e a FIA pode estar tentando destruir o campeonato de Max em 2024. Isso segundo um ex-piloto da Fórmula 1. O holandês, inclusive, revelou que, independentemente da aposentadoria precoce por conta dessas questões da federação, ele pode acabar ficando na categoria apenas por mais 4 anos. Notícias, análises e teorias do esporte a motor, de segunda a segunda, é só aqui no F1 Hoje. Toda essa história começou no último fim de semana de corrida, onde Max Verstappen no GP de Singapura expressou grande frustração com a FIA, já que ele considerou a reação da federação de ter punido ele por conta daqueles palavrões bobos como uma mordaça clara, sugerindo que a FIA poderia estar arriscando afastá-lo cada vez mais, inclusive já falando sobre a possibilidade de uma aposentadoria se as coisas continuarem desse jeito. Verstappen foi penalizado, como eu já disse em alguns outros vídeos aqui do canal, com um trabalho comunitário, apesar de usar palavrões em uma entrevista, uma punição que ele e os seus colegas também receberam com incredulidade. Em protesto, Verstappen deu respostas curtas nas coletivas de imprensa e acabou optando por realizar suas próprias rodadas de mídia, onde ele respondia livremente a todas as perguntas dos repórteres. Verstappen expressou seu descontentamento e cansaço com a situação, enfatizando que não quer lidar constantemente com essas bobagens idiotas. Ele destacou a importância de ser capaz de se expressar livremente dentro de limites razoáveis e a necessidade de se divertir enquanto alcança o sucesso e ganha corridas. Ralf Schumacher expressou uma surpresa muito grande também com a possibilidade de Verstappen acabar desistindo da Fórmula 1 devido a essas punições por linguagens inapropriadas. Apesar disso, o próprio Schumacher entendeu sim que Verstappen realmente tem chance de desistir do esporte. Segundo Ralf, se a situação piorar, Max é independente. Ele tem dinheiro, é realizado profissionalmente, já disse que não quer ficar na Fórmula 1 por muito tempo. Schumacher acredita também que a situação não deve ser revertida, já que, segundo ele, Ben Sulayem não é inteligente o suficiente. Quando Ralf se refere a essa questão de Max já ter falado que não quer ficar por muito tempo, ele está falando principalmente quando o piloto holandês foi perguntado sobre a possibilidade de ele bater o recorde de maior número de corridas, por exemplo. E ele já disse, não quer fazer isso, ele nem considera isso para a vida dele. Ele já disse que acredita que no futuro ele quer apenas curtir a família dele, que ele não acredita que o calendário prolongado da Fórmula 1 como está hoje faz sentido para um piloto de corridas, ou seja, Verstappen já acredita sim que o tempo dele na Fórmula 1 tem uma data de validade. E essa questão do Ben Sulayem, referida por Ralf Schumacher, faz todo sentido. O cara, que é o presidente da FIA, já tem posturas de censura e situações complicadas na Fórmula 1 já faz alguns anos. Situações muito difíceis mesmo. Mas a pior parte vem depois disso tudo, já que um dos melhores amigos de Verstappen confirmou toda a situação do piloto holandês. E é algo que a gente vai falar agora para vocês no vídeo de hoje. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Em entrevista ao Motorsport.com, Helmut Marko, que é um dos maiores confidentes de Verstappen e consultor de automobilismo da Red Bull, discutiu a possibilidade da aposentadoria do piloto holandês, enfatizando que as suas ameaças devem sim ser levadas a sério. Marko destaca a importância do prazer e do gozo do esporte para Max Verstappen, sugerindo que se isso for arruinado para ele, uma ameaça de aposentadoria vai se tornar sim realidade. Parece que Verstappen, assim como disse mesmo Ralf Schumacher, está mais ligado a uma sensação de prazer, satisfação no que ele faz, do que realmente uma necessidade. Ele não acredita mais que precisa alcançar o sucesso profissional, por exemplo, porque ele já alcançou, ele já é tricampeão mundial. Ele não acredita que precisa de mais dinheiro, ele já é rico, já consegue viver a vida independentemente com o que ele tem hoje. Ou seja, a categoria só faz sentido se for para satisfação hoje em dia para Max Verstappen. E o pior é que Helmut Marko disse que ele expressou um descontentamento grande com o que ele percebe como 2 pesos e 2 medidas da
FIA, em comparação com outras figuras do esporte que não foram punidas por comportamentos semelhantes. A gente pode lembrar, inclusive, do próprio Gunther Steiner, ex-chefe de equipe da Haas, que ficou conhecido e continua conhecido no paddock pela palavra foda-se. Ele fala muito disso, tanto no documentário da Fórmula 1, Drive to Survive, como em entrevistas que ele dá, e nunca foi punido por nada disso. E Verstappen soltou o palavrão ao falar do carro e nem falando de uma pessoa, e acabou sendo punido com trabalhos comunitários. Mas apesar das tensões, Marco expressa esperança de que a situação atual não leve Verstappen a se aposentar prematuramente do esporte. E Nico Rosberg, campeão mundial de 2016, aconselha Verstappen a se concentrar na disputa pelo título da temporada de 2024, apesar de todas as frustrações. Com apenas 6 rodadas restantes no calendário da Fórmula 1, a atenção está voltada para o desempenho de Verstappen nos próximos grandes prêmios, especialmente no GP dos Estados Unidos, que é o próximo do calendário. Ou seja, é preciso que o piloto tenha foco. E aí que vem uma grande polêmica com relação à FIA. Porque, segundo muitos meios de comunicação, o objetivo de Ben Sulayem, com essa questão de marcar Max Verstappen e punir o piloto, é justamente para tentar tirar o foco do holandês do campeonato mundial, o que poderia explicar muito do que está acontecendo com ele. E também com a Red Bull, é claro. Segundo muitos meios de comunicação, Verstappen está sendo, de certa forma, perseguido justamente para que o campeonato seja mais competitivo. Ainda mais agora com essa possibilidade da batalha entre ele e Lando Norris pelo Mundial de Pilotos. E aí tudo poderia fazer ainda mais sentido. Mas segundo o próprio GrandePremio.com, Verstappen já descartou a possibilidade de deixar a Fórmula 1 no curto prazo. Entretanto, a questão é bem diferente. Apesar da notícia vir com esse título, essa headline, quando a gente lê ali toda a entrevista de Verstappen, ele acaba reforçando o argumento tanto de Marco quanto de Ralf Schumacher, dizendo que ele apenas não deixará a Fórmula 1 se ele estiver confortável, se ele estiver sentindo prazer no esporte. Ou seja, se as coisas mudarem e piorarem, Verstappen tem sim chance de sair prematuramente da categoria. E ele deixa claro na entrevista, ele não desmente nada que ele disse anteriormente, nem Marco e nem Schumacher. Na verdade, ele reforça a opinião dos dois. E olha, para a situação não piorar, a FIA teria que mudar muito de como ela atua nos dias de hoje. Na verdade, o próprio Ben Sulayem teria que ser substituído provavelmente, algo que não deve acontecer nos próximos anos, até por conta da força política que os países árabes têm hoje na Fórmula 1, e que por isso não iriam abrir mão de ter um presidente da FIA regindo o esporte. E o piloto holandês acabou admitindo também que ainda existe a chance de ficar na Fórmula 1 apenas até o final do seu contrato com a Red Bull em 2028. Mesmo que tudo vá bem, ele não quer ficar mais muito tempo no esporte e diz que no máximo vai assinar apenas mais um contrato na sua carreira, que será o último para o piloto holandês, e que ele admite que não sabe ainda se realmente será com a Red Bull ou com outra equipe do grid da Fórmula 1. A nossa opinião é que realmente essas sanções da FIA deveriam ser diminuídas e muito. E a abordagem que eles estão dando aos pilotos e as punições muito exageradas que eles têm dado, tanto a Verstappen, como aconteceu com o Carlos Sainz em Singapura, e outras diversas punições, são situações que não podem acontecer como estão acontecendo. Precisam ser muito amenizadas. O esporte não pode ser resumido em punições, e principalmente punições bobas, como tem rolado nos dias de hoje. Agora, sobre a possibilidade de Verstappen realmente sair da Red Bull, a nossa aposta do F1 hoje é que ele acabe sim saindo da equipe austríaca para ir para outro time. Nós não sabemos ainda qual deve ser, mas se fosse para nós chutarmos, nós diríamos Aston Martin, onde ele se encontraria novamente com Adrian Newey a partir de 2026. Mas conta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Não se esquece de falar o que você pensa sobre isso nos comentários. E também curta o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não fez isso até agora. Faça isso agora mesmo para não perder as últimas novidades do automobilismo todos os dias. E também não se esquece de comentar sobre o conteúdo em si, para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso trabalho para vocês.